Neste momento, convido, de acordo com os requerimentos anteriores desta casa, convido o diretor do DEMUTRAN, senhor Renato Marques, que extrará sobre os diversos problemas do trânsito municipal. Vossa Excelência tem 10 minutos regimentados. Antes de você iniciar na tribuna, eu gostaria de justificar a ausência nesta sessão do vereador Paulo Alcântara, pois o mesmo, enquanto cliente, conforme atestado médico, se encontra já aqui conosco. O vereador dos Tavares, que está em uma consulta médica na especialidade em cardiologia em Belém do Pará. É a vereadora Rosane Maia, que encontra-se participando da cerimônia de abertura do encontro de gestores municipais de assistência social da região norte e centro-oeste, pois ela faz parte da Comissão de Assistência Social. Bom dia a todos. Eu salvo a todos na pessoa do presidente, vereador Ari Santos, vereadores, vereadora, público presente. Eu, enquanto diretor do DEMUTRAN, quero salientar que estou nessa comissão desde o dia 7 de janeiro, ou seja, nessa atual administração. Quero colocar também que estou aqui atendendo prioritariamente a solicitação do vereador Luiz Leão, no qual ele solicita que seja esclarecido pontos como fiscalização do departamento, a questão de menores conduzindo motos e carros sem habilitação, questão das notificações. A ocasião aqui ele comentou sobre multas, mas pelo aspecto legal, nós sempre colocamos quanto notificações. Questão sobre as blitz noturnas, a competência das notificações nas rodovias estaduais e a questão do mototáxi do município de Barcarena. Começo a explanação informando que o DEMUTRAN de Barcarena ele foi criado no ano de 2002, ainda com a logo, ou o nome, setor de trânsito. Mais tarde, nessa mesma casa, anos depois, ele muda para Departamento Municipal de Trânsito, no ano de 2009. Quero salientar que em nada muda no que tange a responsabilidade. Senhores, senhoras, o DEMUTRAN Barcarena trabalha sobre a Bíblia Máxima do Trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. E aí é que é interessante. As pessoas que estiveram hoje aqui nesse púlpito comentaram sobre segurança, comentaram sobre educação e principalmente a última fala da vereadora, competência. É justamente embasado nesse aspecto que o trânsito está pautado, sobre o aspecto competência. A Lei 9.503, Lei Federal, ela vai fazer referência justamente à municipalização do trânsito. E quando nesta fala sobre municipalização, está passando determinadas autonomias sobre trânsito para o município. Detalhe, algumas. Como já ventilado anteriormente, o DEMUTRAN ele é regido pelo artigo 24 desse Código de Trânsito. Ou seja, questões de circulação, parada, lotação, estacionamento e a utilização dos equipamentos de uso obrigatório são competências deste DEMUTRAN. Aí eu coloco a situação. Por que temos menores conduzindo veículos? Por que pessoas não habilitadas conduzem os veículos? Senhores, pela questão legal, eu fico de mãos atadas. Me foge ao controle legal a cobrança desses itens. Me cabe somente o que ventilei anteriormente. Agora coloco aos senhores também
isso perpassa por um aspecto maior que a cobrança, que se chama educação. E essa educação começa em casa, começa na escola. O DEMUTRAN é um órgão fiscalizador. É claro que ele é composto também por um determinado setor chamado Setor de Educação para o Trânsito. E este DEMUTRAN assume as suas responsabilidades. Desde o momento que tomei posse, nós tivemos a sensatez de elaborarmos um projeto voltado por esse aspecto da educação. Começa, vocês puderam presenciar, quem vivenciou o carnaval no município de Barcarena, com as várias áreas de panfletagem, que foi a Praia do Caripi também, as várias blitz educativas que houve nesse momento. É claro, vocês têm de convir comigo que em alguns momentos somente a verbalização não é suficiente. Há certas pessoas que não se convencem, mesmo com as situações à frente. É somente a partir da notificação que começam a perceber a seriedade. O Brasil registra mais de 40 mil acidentes por ano. Isso vai impactar diretamente na folha da saúde. Eu me permito, se for o caso, mais tarde, a figura do vereador Padre Carlos, que uma vez já esteve à frente da administração de saúde, e sabe o quanto nós gastamos, e eu digo nós, porque isso tudo são os nossos impostos, que são gastos justamente nessa situação. Hoje o município de Barcarena registra um elevadíssimo índice de acidentes. Detalhe, de cada 10 acidentes, 9 envolvendo motocicletas. E desse percentual, eu não vou pedir nem que baixem, porque com certeza vocês têm ciência disso. A grande maioria envolve menores. A partir dessa informação é que eu volto a frisar. O setor de educação para o trânsito tem se itinerado muito, E a partir do momento que as aulas voltarem agora, todas as semanas nós estaremos nas escolas. Mas não vamos abrir mão das notificações também. Porque é bíblico. Quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. O vereador colocou também a respeito das notificações. Senhores, realmente, o que nós realizamos de notificações no mês de janeiro superou o número de notificações do último trimestre de 2012. Isso são dados estatísticos. Isso porque o DEMUTRAN possui o setor de estatística. Então é que me fornece informações e o norte que eu devo adotar. Existe um porquê aumentar esse número de notificações. Quando nós assumimos, eu peguei um efetivo que estava desmotivado. A primeira coisa que eu tive que fazer, tomar algumas atitudes que nem sempre foram agradáveis, mas que eram necessárias. Havia funcionários que não compareciam. E eu tive que saber por quê. Quando a gente começa a colocar a necessidade, o porquê da nossa atividade, fica mais claro compreender essa situação. E dessa feita, aumentou o número de notificações. A coisa estava tão solta que não havia uma... Eu não vou colocar medo, porque medo é uma palavra que não cabe aqui. Na verdade, não havia um respeito, não pelo agente de trânsito, mas sim pela sua própria segurança da população. Às vezes a viatura estava estacionada e o condutor infrator passava fazendo graça à frente do agente. E aí, senhor vereador, eu lhe digo,
com a sensação de ter sido agente de trânsito durante 12 anos já nesse município. Eu sou um dos primeiros, tenho muito orgulho disso. Ficar com a mão atada diante dessa situação é muito ruim, mas nós vivemos numa situação de competência. E essa competência, quanto a parar o condutor que não possui habilitação, que não está portando o documento de posse obrigatório do veículo, né? Isso é competência do Estado. E aí, parafraseando o que no anterior o senhor já comentou, eu digo que o Estado realmente nos deixa de mãos atadas. Isso por quê? Porque teríamos que ter a presença do Estado para efetuar essas ações. Veículos que circulam no nosso município, há muitos que estão com licenciamento 2, 3 anos. Senhores, nós não estamos falando daquele pobre coitado que adquiriu um veículo, sabe-se lá como. Nós estamos falando de empresários. Nós estamos falando de pessoas influentes e que o veículo está aí na casa. E eu acabo não tendo o poder legal de fazer a remoção desse veículo. Isso porque o CTB, no seu artigo 1º, parágrafo 3º, ele fala o seguinte, que nós podemos pagar pela ação ou pela omissão. Da feita que eu fizer a remoção de um veículo, que eu não tiver o embasamento legal, não só eu, como toda a administração, pode ser acionada judicialmente. Já mencionei que durante o carnaval nós fizemos blitz, né? E aí minha querida amiga Zoraia aqui presente, representando o Conselho Tutelar, o padre Tião representando o Conselho, o Major Veríssimo da Polícia Militar. Sempre nós estivemos, o município de Barcarena, graças a Deus, sempre trabalhou de forma harmônica entre os órgãos de segurança. Claro que cada um dentro da sua competência. Entretanto, em anos anteriores, por conta dessas atividades, eu ainda tenho um elefante branco lá no pátio de retenção que eu preciso resolver. São veículos que foram apreendidos. Eu até aproveito o momento, senhor presidente, para informar que pessoas que tiveram seu veículo recolhido, né, num momento anterior, e compareçam ao Demutran para a gente tentar sanar logo essa irregularidade e para que eles possam reaver esses veículos. Então, diante dessas ações de momentos anteriores, tem essa situação que eu preciso resolver. E aí é que está o detalhe. Como é que pode se resolver, então, essa condição de competência, de remoção de veículo, que hoje o município não tem? Precisamos realizar o convênio 2. O convênio que nós temos é o convênio 1, como eu comentei anteriormente. Faz referência somente ao artigo 24. O convênio 2 vai nos dar o poder de trabalhar no artigo 22, que é a competência do Estado. Hoje, antes do Carnaval, última semana de janeiro, se me recordo bem, eu provoquei uma reunião junto ao Dr. Maurício, lá do promotor público, e os órgãos de segurança do município se fizeram presentes. E o sentido dessa reunião foi justamente para fazer com que o DETRAN, no caso, a agência de trânsito do município, que representa o Estado, pudesse contribuir para a gente começar a sanar essa irregularidade. Isso porque a resolução 95 de 2010, ela diz o seguinte, que todo e qualquer veículo que for recolhido na via pública tem que ter a figura de um agente do Estado ou um representante. Somente o Demutran não pode fazer isso, estando com um convênio 1. Diante dessa situação, o Dr. Manuel estava até aqui presente, o procurador, encaminhei para ele as nossas necessidades, o jurídico da prefeitura,
e ele já está tomando pé a fim de que o município de Barcarena celebre o mais breve possível o convênio 2 com o Detran. Existem alguns aspectos que são de ordem judiciais, né, de ordem jurídica, e ele está tomando pé dessa situação. O aspecto de circunscrição sobre as vias municipais pertence ao Demutran. Entretanto, as vias estaduais e federais possuem também a sua área de circunscrição. No caso das vias estaduais, as PAs, é de circunscrição da Polícia Rodoviária Estadual. E aí é que está o detalhe. Nessa mesma semana, a última semana de janeiro, uma equipe da PRE se fez presente na rodovia da Integração. E mais uma vez eu vou colocar o que o vereador comentou anteriormente. O Estado, se bem recorda, só fez o serviço de parceria com essa via da Integração que liga o município sede com Vila dos Cabanos. Mas manutenção não faz, né? Não atende às nossas solicitações. Mas quando é na hora de puxar o aspecto legal da circunscrição, ele se faz presente e houve até um início de tumulto entre o Demutran e a PRE, que eu tive que me ausentar uma segunda e uma terça-feira logo seguinte para ir tentar minimizar essas situações. Bem, passado, só quero salientar que o Demutran ele está subordinado à Secretaria de Infraestrutura, pessoa do Dr. Nelson Delgado. Passado esse momento, repassei para ele a conversa que eu tive no CETRAN, tá? E também na Polícia Rodoviária Estadual. Já está sendo tomada, desde então, as medidas cabíveis. Não sei afirmar hoje para vocês se o município irá pedir o direito a esse espaço na via. Não posso afirmar isso a vocês, mas é uma coisa que já é de ciência da Secretaria, né? E por conta disso, algumas pessoas acabaram sendo notificadas. Eu volto a comentar, senhores. Se nós tivéssemos a educação de andar correto, precisaríamos nos preocupar com isso? Outro item colocado ou solicitado a explicação faz parte do aspecto da atividade de mototáxi no nosso município. A lei aprovada nessa mesma casa aqui, pelos senhores vereadores, a lei 2075/2010, ela justamente cria a função de mototáxi no município de Barcarena. Na verdade, ela dá legalidade a essa atividade. Isso atendendo que rege também a resolução 350 do CONTRAN, né? Só tem um detalhe. Eu não posso afirmar, mas me parece assim que ela foi feita com tanta vontade que a coisa acontecesse, que ela deixou muitas brechas. Brechas de interpretação, né? Brechas do conhecimento. E há cerca de 2 semanas atrás, eu estava discutindo com as presidências das associações justamente um anexo, um adendo para essa lei 2075, onde torna ela mais rígida, onde torna ela menos vulnerável. Eu acredito que estará sendo apreciado pelas comissões desta casa em pouco tempo. Tá? E aí fica a minha solicitação. Eu peço aos senhores que examinem com muito carinho, porque muitas das vezes, quando a gente coloca certos obstáculos, é a fim de que o público, que é o cliente, venha a ter um serviço de qualidade, de segurança, que seja satisfatório. O Demutran, também uma das coisas colocadas aqui, é quanto à manutenção do nosso prédio. Atualmente, nós continuamos localizados, no antigo prédio da garagem. O prédio é próprio da administração. Acredito que nós vamos continuar por ali. E aí é que está o detalhe. O prédio hoje ele passa por uma situação
mas a administração ela já está tendo um olhar para essa situação e já começou a fazer certas intervenções no aspecto de manutenção. Diante do exposto, eu deixo franqueado espaço para questionamentos. Neste momento, já passo o faculto da palavra ao senhor vereador. Senhor vereador do DEM. Queria agradecer o convite feito ao diretor Deltran, Renato. Sei que o requerimento desta casa partiu quando vários vereadores se pronunciaram nesta casa dizendo da situação hoje que se vê no dia a dia nas ruas de Macarena Sede, Dois Cabanas, Ipanema, Francisco, Ponte, Laranjal, outros bairros pioneiros, de ver crianças e motos, às vezes motoqueiro, vamos dizer assim, condutor da moto, com 2, 3 em cima, sem capacete, sem nada, e às vezes passando perto do guarda do Deltran, e às vezes não é tomada uma providência. Sabemos que isso não é de agora, como você falou, muito antiga essa situação. Mas aí, e também os mototáxis vieram nesta casa e cobraram a posição desta casa que se cumpra a lei, porque na lei autoriza a trabalhar de mototaxista uma concessão, uma autorização. E tem mais clandestinos, segundo eles, trabalhando, de que os próprios que estão dentro da lei, pagando seus requisitos, pagando seus direitos, cumprindo seus direitos. Aí eu pedi aos vereadores, no requerimento, ao esclarecimento da parte do Deltran, da sua parte, Vossa Senhoria, para que pudesse nós, nesta casa, ficar cientes do que está acontecendo e também como vereadores dessa casa, levar o problema até o executivo para poder ajudar a resolver. Tanto que foi colocado com muita precisão nesta casa, no requerimento, que não foi convocação, foi um convite. Foi um convite para que você pudesse aqui explicar, até nos ajudar. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, do que você falou, foi essa lei que diz o item 1, né? Que o 2, isso. Repita, por gentileza. Você disse que tem uma lei que é o 1, me ajude aí. Convênio 1. Convênio 1, exatamente. Convênio 1 e o convênio 2. Que o convênio 1, segundo você, tecnicamente falando, não dá autonomia para os guardas poderem multar, né, aplicar rigorosamente mais em cima do condutor que está fugindo da lei. Eu lhe pergunto, isso você entende? Quer dizer que o guarda municipal, ele não pode aplicar multa, não pode aplicar a lei, notificar nas vias públicas dentro do município. Ou eu entendi mal? Houve um erro de entendimento, vereador, o senhor me permite colocar. Na verdade, o artigo, no caso, o convênio 1, que faz referência ao artigo 24 do CDB, ele vai dizer que nós podemos fazer notificações pautadas no estacionamento, na lotação, no transporte e estacionamento, assim como a utilização dos equipamentos de uso obrigatório, capacete, cinto de segurança. Tá? Quando o senhor entendeu do agente não poder, não é nesse aspecto. Nesse aspecto nós podemos. O que nós não podemos é, por exemplo, vamos supor que Vossa Excelência esteja no seu veículo e o seu veículo esteja em atraso. Tá? Que além do seu veículo estar com licenciamento em atraso, o senhor também está com a sua habilitação vencida. Só para ressaltar, a habilitação, após a data do vencimento, você ainda tem 30 dias. É legal. E aí, numa blitz, o senhor é parado. E é constatada essa situação. O que pode ser feito? Solicitar a Vossa Excelência
que solicite uma outra pessoa habilitada que venha conduzir o veículo. Nem infração eu posso lavrar diante dessa situação. Por quê? Porque é aspecto do Estado. Para isso, eu teria que ter o convênio 2. Quer dizer, mesmo estando esse veículo dentro da... fora da rodovia, dentro da cidade, né? Dentro de circunscrição municipal. Não pode. Não posso por aspecto de lei. Caso contrário, eu corro o risco de levar esse veículo e depois ter que pagar pela ação. Tá. Mas, outra situação. Nesta casa, já veio para cá, não na sua gestão, mas na gestão anterior, várias reclamações desse sentido, da carteira vencida, carro vencido, documentação, andando dentro da cidade do município de Barcarena em geral, e ser apreendido, ser revocado, ser multado, entendeu? Então, nesse caso, a aplicação foi irregular. O município pode responder por isso. O município pode responder penalmente, senhor. Foi um conhecimento que eu não sabia disso. E fazer uma outra pergunta aqui. E na questão do mototáxi, do usuário que está levando 3 com ele, 2 com ele, às vezes ele leva a mulher dele, ele leva 2 filhos em cima do tanque, né? A criança, até que a mulher, ela sabe o que está fazendo, junto com o marido. Agora os filhos não sabem, são pequenininhos, e vão juntos. Se encontra muito isso na cidade, todo mundo contra isso. Aí nesse caso, vocês não podem reter a moto, prender a moto, tem que ser punido. Tá, vamos lá então. Nesse caso, para esses menores, nós chamamos de inocentes. E sempre que a vida de um inocente é colocada em risco, o agente tem a obrigação legal de intervir. Tá? Só tem um detalhe. Vereador, nós estamos falando com o público que tem consciência, para vereadores que têm consciência, e para aquela pessoa que não tem consciência e que está irregular. O agente, ele não porta nenhuma arma. Quero dizer aqui que a figura policial, utilizando arma, ela acaba inibindo muitas ações. Quando o condutor infrator se vê numa condição dessa, ele está com o motor do veículo ligado, o senhor acha que ele sem placa, o senhor acha que ele vai parar e verbalizar com a gente, ou ele vai imprimir velocidade e fugir? É o que normalmente acontece. Então, na verdade, está faltando a presença do Estado. Do Estado através da polícia militar. Você é no caso, né? Mais recentemente, o governador, já em 2011, criou a lei de reativação dos BPTrans, que eram os antigos batalhões de trânsito, que era da Polícia Militar. Começou na capital e a ideia é que se estenda para o interior também. É uma forma que o governo, né, estadual, encontrou para auxiliar o Detran. Isso porque o número de agentes do Detran também é reduzido. Ou seja, para que haja a presença do Estado e do município, nós temos que fazer uma solicitação com 30 dias de antecedência para poder gerar o processo burocrático, que são as diárias, para uma equipe se fazer presente no município. Enquanto isso, as coisas vão acontecendo. Aí eu lhe pergunto, então para encerrar aqui, eu vou fazer perguntas, para encerrar. Aí eu lhe pergunto, fica muito difícil, pelo que eu pude entender, se cumprir e coibir, por exemplo, as pessoas que estão trafegando sem carteira, descumprindo, andando, levando, até bebendo e bêbado, né? As pessoas que descumprir, fizeram os bar das festas, e também que daqueles que estão clandestinos de mototáxi, porque você não tem a parceria então, da Polícia Militar. Nesse caso, é mais um assunto que poderíamos levar na pauta, senhor presidente. Quando chegarmos à Assembleia Legislativa, para também cobrar uma posição dos deputados para chegar até o departamento de competência do Estado, para que possa também ajudar na parceria, porque isso também é segurança, né, no município de Barcarena, já que tem um convênio. No caso, vereador, seria a celebração do convênio 2. Aí referiu que aí dá a competência para dar uma competência legal para a atuação nessa área que a gente ventilou agora há pouco. Tá certo. Só para concluir aqui, eu queria perguntar também. Quantos guardas tem hoje? Vereador, nós temos
temos um efetivo de 13 agentes, tá? Sendo que eu tenho mais 6 pessoas que trabalham com o apoio. E diante dessa situação, eu tenho ainda mais 3 pessoas que vão trabalhar, que são o efetivo direto do setor de educação para o trânsito. São as cabeças pensantes, são quem elabora os projetos, né, que são quem está à linha de frente. Isso não impede que, muitas das vezes, eu retire o efetivo de operação, que são os agentes de via, para compor com a educação. Isso porque uma ideia primária, né, do Demutran é justamente a questão educacional. Nós entendemos, agora, o senhor me permite utilizar a sua fala, o senhor colocou que então fica difícil realizar as atividades dessa natureza. Nós entendemos que enquanto nós não tivermos o aspecto legal do convênio 2, é de suma importância trabalhar nas escolas. Porque a criança de hoje, o menor de hoje, que tem a educação para o trânsito, amanhã será um bom condutor. Só para me concluir aqui, eu queria lhe fazer uma última pergunta. O quadro de agentes que tem hoje, no tamanho do município, está suficiente? Não, sim. Quanto faltaria ainda hoje? Tem uma análise? Quanto faltaria hoje? Eu precisaria hoje. Eu estou vivendo o dilema do pobre que tem o cobertor, né? Ora tem que cobrir a cabeça, ora tem que cobrir os pés. Eu digo isso em referência à Barcarena Sede e Vila dos Cabanos. Quando eu coloco o efetivo atuando aqui, Barcarena, Vila dos Cabanos fica descoberto. Quando eu faço o inverso, né, Barcarena Sede fica descoberto. Hoje eu precisaria de um efetivo da casa de 45 agentes para cobrir toda a situação. E detalhe, nos 3 horários pertinentes. Tá, eu fiz essa pergunta porque compete também a nós, vereadores desta casa, não só pedir explicação, mas também ajudar, né? Então nós sabemos que, para ser o agente, temporariamente pode se contratar, mas também a lei diz que tem que ser feito concurso público. Então eu irei colocar uma proposta aqui para a semana do vereadores, do requerimento, pedindo a agilidade do município para que pudesse contratar mais ou abrir um concurso público para um número de vagas suficientes para ajudar na prevenção e também na cobrança, né, da questão do trânsito do nosso município. Obrigado por ter vindo, agradeço em nome do vereador Luiz Leão. Eu sei que os vereadores querem fazer algumas perguntas, eu agradeço pela participação. Muito obrigado. Neste momento a palavra está facultada ao secretário, continua facultada. Chama o vereador Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que ainda estão conosco aí nas galerias, quero também saudar aqui o coordenador do Demutran Barcarena e dizer que o senhor ainda está muito novo aí, né? Está só com 1 mês e pouco, né? Mas já pode nos dar, assim como está nos dando, uma visão do Demutran de Barcarena. Mas quando nós assumimos aqui, eu fiz um comentário aqui nesta casa concernente ao Demutran, porque todo sábado o Demutran fecha parte da Cronge, parte ali por trás do mercado, na área comercial de Barcarena. O dia de sábado é o dia que o comércio tem para vender. É o dia que vem a feira, é o dia que vem um povo da ilha, vem da estrada, traz seu material. E o Demutran fecha essa área toda. Quando foi um sábado desse, eu fui comprar comida no mercado, né? Que eu ando no mercado, na feira, no porto. E cheguei lá, os feirantes do mercado estavam reclamando porque estava desaparecendo o freguês da feira e do mercado. Porque como é fechado a área da feira, muitos que têm veículo não podem estacionar porque é fechado a área toda. Vai ter que deixar o carro para lá no Jorge Parente, vai ter que deixar perto do Cônigo, vai ter que deixar aqui perto do Banco Pará. E para completar, a rua que passa perto do supermercado paraense aqui, não sei bem onde nós estamos, para cá, né? É a fome que está fazendo isso. Ela é
nós vamos observar o seguinte, que o número de pessoas, comerciantes, que existem nessa área, se eu me permite fazer esse comentário, é bem inferior ao número de pedestres e usuários que frequentam esse local. Todo sábado eu estou presente. Muitas das vezes não estou uniformizado, que é justamente para não caracterizar que eu estou com algum tipo de perseguição. Eu sou munícipe, eu utilizo o espaço também. Eu levo meus filhos à feira. E eu me sinto muito mais seguro, vereador, em saber que eu não vou correr o risco de ser acidentado naquele espaço, como já aconteceu em outros momentos, quando o Demutran não estava lá. Concordo sim com o senhor, quando o senhor coloca que alguns lugares precisam ter uma mudança, sofrer uma mudança. Concordo com o senhor. E diante disso, nós já estamos estudando, né, essas alterações. De antemão, já posso lhe adiantar. Quando nós começamos, a área que fica por trás da feira coberta, ela era uma área que ficava utilizada na sua integridade pelos ônibus que trazem os produtores do interior. Foram remanejados já lá para frente para o supermercado Moraes, justamente para quê? Para deixar espaço para estacionamento de veículos menores. E aí vem aquela situação. Quem vem fazer a compra ao final de semana, ele não vai passar mais de 1 hora estacionado. Aquele é um estacionamento rotativo. A pessoa vem, faz a sua compra, coloca o seu veículo e sai. E os agentes, além de estarem a presença física, eles estão vindo então para auxiliar, não para compactuar. Auxiliar. Palavra continua, faculdade de diretor, chama o vereador Cláudio Júnior. Caro diretor Renato, eu gostaria de, antes de eu fazer minha pergunta, eu queria colocar aqui, fazer a leitura de um artigo aqui do CONTRAN, no qual fala da estratégia de tráfego, da engenharia de tráfego. Ele diz assim, no capítulo 8, artigo 91, o CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. É onde se encaixa o nosso querido Demutran. Um dos órgãos que tem que fazer com que, obedecer com que a engenharia de tráfego do CONTRAN, estabelecida pelo CONTRAN, o qual não diz na lei, aqui ele não explica a respeito dessa engenharia. Na verdade, é no que se refere aqui o nosso querido vereador Iberê, quando ele coloca da questão da praticidade, que a gente sabe que é o estacionamento rotativo que atrapalha, mas baseado na lei do CONTRAN. Isso é real. O Demutran hoje, a gente sabe das carências, das mazelas que sofre o nosso departamento, e você tem total apoio desse vereador, viu, diretor? Quando você coloca das suas necessidades, vai ter apoio, tenho certeza que desta casa, para a gente batalhar junto ao prefeito, para as melhoras do seu departamento. Mas enquanto isso, a gente quer saber a respeito da estratégia da engenharia de tráfego. O que Barcarena hoje, porque Barcarena, apesar de não ter o convênio 2 ainda, já teve, né, essa parceria com o Detran, de poder notificar os veículos. Eu quero saber se dentro desse, a gente depende também dessa estratégia para ser montada junto com a lei. Presta atenção que eu estou falando de lei. Eu não estou falando de só chegar e fazer. Baseado em lei. Essa engenharia de tráfego, hoje, o Demutran rege essa engenharia, ela obedece o CONTRAN nesse ponto. Sabemos que é difícil, porque nós não temos também, tenho certeza que o Demutran de Barcarena não tem ainda um engenheiro propriamente dito para trabalhar neste ponto. Mas gostaria de saber se há necessidade, mas se com um profissional que estude o município inteiro, geograficamente perfeito, como é nosso município, com as praias, apesar de necessidade de balsa de um local para o outro, apesar de tudo isso, se um profissional estudaria com vocês a necessidade de curar, amenizar essas mazelas do trânsito, ou se o próprio Demutran, acrescido de pequenos profissionais, agentes,
gerentes, diretor é você, uma outra pessoa fica encarregada, no outro distrito, por exemplo, Murucupi, um outro encarregado, tornaria mais fácil para vocês esse controle, de no caso nós não temos esse tipo de problema, como hoje nós temos um problema entre aspas, colocado na feira, né, o acesso à feira, mas lá na Vila dos Cabanos nós também temos uma feira que é fechada, em 2 dias da semana, se não me foge a memória, são 2 dias também que é fechada lá. Então, quer dizer, nesse dia você também precisa deslocar para lá agentes. Então, baseado nisso, diretor Renato, eu gostaria que você explanasse um pouco a respeito desta estratégia de engenharia para a gente. Vereador, eu acho assim que o senhor foi muito feliz na sua colocação quanto à necessidade e o que temos. Tá? Na verdade, o Demutran ele é composto por engenharia de tráfego, ele é composto por educação para o trânsito, ele é composto por operação de fiscalização e composto também pela estatística, tá? Que vai nos dar o norte a seguir. Detalhe, hoje o Demutran de Barcarena não tem ainda a pessoa dentro do órgão que serviria ao setor de engenharia de tráfego. Entretanto, em conversa mantida cerca de 2 semanas atrás com o secretário Dr. Nelson, ele já me colocou, né, o estudo quanto às vias do município em termos de sinalização, que é um aspecto que está ligado diretamente à engenharia de tráfego. E antes disso, nós já fizemos uma pesquisa, não sei se os senhores são conhecedores, uma pesquisa de opinião pública em Vila dos Cabanos, né, quem vive, quem reside em Vila dos Cabanos, sabe que a Germana Aranha, conhecida também como Rua da Lama, existe ali um certo caos de trânsito. Né? Isso porque a cidade, o município como um todo, ele ainda tem as mesmas formas, o mesmo formato de trânsito de 20, 25, 30 anos atrás. Né? Não foi pensado a mudança desse trânsito, que normalmente se faz hoje em dia. Se pensa no trânsito com 10 anos à frente. E a administração, na pessoa do doutor, tanto do prefeito, né, quanto o Demutran, começou a pensar como é que poderiam fazer essa mudança lá. A ex-vereadora Laurinha, enquanto vereadora que esteve no seu mandato, colocou uma solicitação de estudo e ela só foi concretizada agora, né, muito recentemente. Então envolve muitos interesses. Um dos interesses também é não só de quem reside, mas também de toda uma massa comercial. Então, todo qualquer estudo de engenharia que se faz partindo do pressuposto de que vai atender toda uma demanda. Não podemos atender somente uma determinada classe. Tá? Hoje, essa figura do engenheiro de tráfego, ele está sendo representado pelo setor de obras na parte de engenharia civil. Também que cabe, pode dar esse precedente. A palavra continua facultada aos senhores vereadores. Vereador Mônica de Oliveira. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um convite para que esse vereador que participou de uma situação com você lá na rodovia de integração, né, com o pessoal do Estado. E dizer que eu mandei um ofício para o Flávio Pinto, que é o diretor do 4º núcleo lá do Regional de Guaituba, pedindo uma reunião, pedindo uma conversa com ele sobre o assunto da rodovia de integração. Porque no ofício que eu pedi para enviá-lo a você, e você enviou para ele mandou dizendo que a rodovia de integração fazia parte do 4º núcleo de Guaituba. Né? Então eu pedi uma reunião com ele para saber o que é o critério que eles dão para essa rodovia ser do Estado, na verdade. Né? E essa reunião vai ser dia 28, eu mandei dia 2 de março, eles devolveram dia 13, dia 14, se não estou enganado, e marcaram a reunião para dia 28 de março. Tá, pela parte das 9h30, 10 horas da manhã. Gostaria que você fosse considerado aqui lá. E me deixa muito preocupado quando tu me diz assim que a parte de multa no mês de janeiro triplicou, né? Porque será que não seria melhor a gente fazer como é que eu vou explicar, educar, né? Não seria melhor nós prevenirmos
menos algumas coisas, do que dar esse absurdo de multas assim, porque teve muita queixas até para esta casa aqui sobre o setor de Demutran, né, do departamento de Demutran. Então a gente não sabia explicar, mas eu acho que a gente deveria fazer como tem um setor de estudo, né, de educar a mesa aí, ver se funciona, não sei se já foi feito, mas seria bom uma opinião desse vereador aqui. Tá ok? Muito obrigado. Vereador, a educação, ela anda par e passo com a fiscalização. Tá? Rege o Código de Trânsito que antes da implantação da fiscalização, de 90 a 120 dias, seja efetuada a educação. Tá? Existe uma grande diferença entre o aspecto educacional e a complacência. E aí, desde que o Demutran voltou, há cerca de 4 anos atrás, até o presente momento, nós nunca deixamos de efetuar a parte de educação no trânsito. Eu vou falar uma certa situação aqui, não penso que eu estou roubando a palavra do vereador, mas eu duvido que haja uma pessoa que foi notificada que não conheça de trânsito, que não saiba que tenha cometido a infração. Eu duvido. Eu duvido que haja algum leigo no trânsito. Ainda aqueles menores que pegam um veículo escondido, esses também sabem. E aí eu pergunto, vereador, será que na verdade, ao fazer isso que o senhor mencionou, nós não vamos estar passando a mão na cabeça dos infratores? Nós não vamos estar passando a mão na cabeça daquelas pessoas que podem causar acidentes, que podem ceifar a vida de outros? Eu, particularmente, eu não quero conviver com o peso da omissão. Pode ir, senhor. Mas, Renato, não soube a parte de vou explicar. Vamos dizer, uma criança, vou te dar um exemplo aqui, tu vai bater nela para educar? Não, né? Então, não pela multa, mas fazer. Vou te falar com essa idade, eu sou morador de Barcarena, há 29 anos, né, condutor de habilitação desde 18. Eu nunca vi aqui em Barcarena uma parte de educação. Tudo é multando em toda a Barcarena. Eu nunca vi. Tá? Eu estou lhe falando como eu, vereador Montes Oliveira. Por isso que ele fala, eu acho que deveria, se tem a parte de educação, mas abrangir mais o município. Porque 1000 panfletos não vão direcionar um estudo a uma educação, porque a educação nunca é suficiente. Partindo do seu posicionamento, mais uma vez eu informo, o Demutran atualmente, ele está voltando para as escolas. Dificilmente o senhor, até pela sua posição, não quero estar aqui afirmando, estou supondo. Muitas das vezes as pessoas, pela sua posição hierárquica, pela sua idade, acabam não dando ouvidos para o agente. Mas quando o seu filho lhe pede, pai, coloca o cinto, pai, usa o capacete, isso é mais forte do que um agente. E essa educação, ela está acontecendo. Em outros momentos, ela pode ter sido um pouco mais fraca, pode ter ficado em segundo plano. Mas quero salientar que nessa minha gestão, isso é prioridade. Como você mesmo falou, Renato, no início que foi feito o Demutran, ele teve uma adequação de estudo, né, uma educação, né, isso no início no período. Então, se você lembra no início, quem era o coordenador do Demutran era o Alex, não me engano, né, e o educador era o Jean. E não sei se todo mundo lembra do Jean como coordenador da educação do município, mas era uma brutalidade. Então, eu acho que vai nesse período, logo nesse início aí, como foi feito o Demutran, que o Jean eu digo por mim mesmo que eu vinha dirigindo e vinha com o braço na escorada,
fazia nada. Então aí vai uma conversa do agente dizer, olha, poxa, amigos, isso não pode, mas não é uma coisa tão grave. Não chegar logo multando, chegar logo. Porque eu já vi, já aconteceu comigo. Não sei se hoje é diferente, graças a Deus, mas comigo já aconteceu. E nesse tempo era o Jean, que era o educador do Demutran. Vossa Excelência, nós podemos passar a tarde toda aqui remoendo situações do passado. Nem tudo que aconteceu no passado foi certo. Muitas coisas aconteceram que não deveriam ter acontecido. E eu volto a falar que eu estou aqui a partir do dia 7 de janeiro. Né? E nessa gestão, como já ventilado em outros momentos, o agente de trânsito ele tem a liberdade para substituir a notificação pela verbalização. Se ele entender que aquilo ali não está causando uma situação de risco maior, ele pode muito bem substituir pela verbalização. Eles são orientados a isso. Agora, quero salientar que um braço para fora é uma infração. Andar sem capacete, como o vereador colocou ainda há pouco, transformando a sua moto numa van, levando toda a família, é uma coisa totalmente diferente. A palavra continua facultada de vereadores. Sem orador para o devido assunto, gostaria de agradecer a presença do Renato, chefe do setor do Departamento de Trânsito, que está conosco, que esteve conosco explanando. É dessa forma que nós iremos dar início a alguns questionamentos que a sociedade questiona, que nós também questionamos. É dessa forma, interagindo de forma harmoniosa, com reciprocidade e respeito. Agradecemos a sua vinda aqui. Na verdade, demonstrando não só a minha pessoa, mas todos os agentes, todo o corpo do Demutran, é que agradece o espaço concedido e achamos que é necessário, sim, estarmos aqui para falarmos um pouco mais sobre as nossas atividades, que muitas das vezes elas são mal entendidas. Então, esse espaço, por ser a Casa do Povo, é de suma importância também nós nos fazermos presentes. Agradecemos.